Olá, boa noite a todos. Sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico de São Paulo, e hoje estamos aqui no nosso 12º Bari Live de 2021, com grandes nomes da nossa sociedade. Nessa noite, vamos falar sobre o tema obesidade versus comprometimento pulmonar em tempos de pandemia. Hoje, por coincidência, os nossos convidados são todos de Goiás. Temos hoje com a gente o cirurgião bariátrico de Goiás, Leonardo Sebá, o pneumologista Marcelo Rabac e o fisioterapeuta Vinícius Portillo Cabral. Obrigado pela presença de todos. A nossa transmissão, lembrando que é ao vivo e interativa pelo Facebook e Instagram, e todos podem enviar perguntas. Estamos hoje com essa equipe de reconhecimento nacional para tirar todas as dúvidas sugeridas pelos pacientes. Lembrando para você que ganhou peso nessa pandemia ou recuperou peso, que a obesidade é uma inflamação no organismo que traz inúmeras consequências para a saúde física e mental, mas que ela tem tratamento. Importante reforçar os riscos que o excesso de peso oferece para a função cardiorrespiratória e é por isso que estamos aqui. Lembrando que todos os internautas podem enviar perguntas pelas redes sociais e que as perguntas que não são respondidas durante a live serão respondidas pela nossa equipe durante a semana. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Vinícius. O Marcelo está com um probleminha de conexão, mas daqui a pouquinho está aqui com a gente. Leonardo, queria começar com você hoje. Queria saber de você qual que tem sido a principal queixa de saúde dos pacientes que ganharam muito peso na pandemia e que chegam ao nosso consultório hoje em dia. Boa noite, Felipe. Boa noite, Vinícius. Primeiramente, agradecer o convite, participar aqui com vocês. É uma grande satisfação. O Vinícius é um grande conhecido já. Aliás, a esposa dele é uma das melhores fisioterapeutas aqui do Brasil. Vou me dar o luxo de falar isso, trabalha comigo, estou muito satisfeito, tá? E, Felipe, olha só, na verdade, essa pandemia tem trazido coisas incríveis, né? As pessoas têm ganhado peso, assim, de uma forma assustadora. Chega pacientes lá para mim que vieram em março do ano passado com peso e chegam agora com 15, 20 quilos a mais. Pessoas mais doentes, pessoas com problemas respiratórios muito agravados, pessoas com a gordura no fígado, a esteatose muito mais avançada. Enfim, as pessoas ficaram doentes durante essa pandemia. Então, os pacientes que geralmente ficaram com medo no início, né, que foi uma forma assim assustadora, a pandemia chegou, todo mundo ficando quieto. Muitos pacientes não quiseram ser submetidos ao tratamento cirúrgico, com medo da cirurgia, esperando a cirurgia passar. E hoje eles estão mais doentes, infelizmente estão mais doentes. As queixas são imensas, muita ansiedade, sabe? É uma coisa muito preocupante, todos muito ansiosos por conta da pandemia, do ganho de peso, das doenças se agravando. Então, é um problema que nós estamos vivendo, assim, continuadamente no consultório. Isso tem aparecido cada vez mais, dia após dia. Perfeito. Vinícius, a gente vai entrar daqui a pouquinho no tema da Covid, né? Mas eu queria saber, na visão do fisioterapeuta, qual a consequência da obesidade, tá? Na nossa função cardiorrespiratória. Influencia alguma coisa? Quem é obeso tem algum risco maior de desenvolver alguma doença cardiorrespiratória? Por favor. Boa noite, Felipe. Boa noite, doutor Leonardo. Muito bom participar com vocês aqui na sociedade. Bom, a gente já sabe que o pulmão normal, ele já vai ser acometido pela obesidade, por toda a restrição que ele vai sofrer, porque é muito peso em cima dele. Todo o peso do tórax, toda aquela gordura acumulada, já vai trazer uma limitação da respiração, tanto acordado quanto dormindo. E aí, quanto mais tem peso, quanto maior o IMC, maior esse comprometimento. E aí, o paciente já tem esse comprometimento pela obesidade, somando aí, então, a questão de COVID, aí ele pode ter um comprometimento ainda maior. Perfeito. E quando esse paciente, Vinícius, com esse quadro de obesidade, que vai realizar uma cirurgia, qual a primeira recomendação que você, como fisioterapeuta, faz para eles, Vinícius? Então, a primeira é passar pela avaliação com o fisioterapeuta, né? E que ela seja o quanto antes. A gente preconiza, assim, que pelo menos 30 dias antes da data da cirurgia, para que o paciente tenha um tempo hábil
para poder fazer um bom trabalho respiratório, um bom trabalho para ganho de força, ganho de expansibilidade, que geralmente estão bem diminuídos, porque quanto mais tempo ele tiver de preparação até a cirurgia, melhor ele entra para a cirurgia e melhor ainda ele vai sair. Perfeito. Leonardo, como que você trabalha sua rotina dentro do consultório em relação à equipe de pneumologia? Ele é rotina para todo paciente no pré-operatório candidato à cirurgia bariátrica? Você seleciona alguns pacientes? Como que você trabalha esse dia a dia do seu consultório e a relação com o pneumologista? Hoje, né, Felipe, a gente tem variados IMCs no consultório. Então, nós não temos só aqueles pacientes com índice muito alto, de 50, super obesos, né? A gente trabalha muito com pacientes de 35, 36, ou seja, índices bem variados. A rotina de preparação desses pacientes, ela é muito intensa. São muitos exames, são muitas avaliações, o acompanhamento com o psicólogo, o acompanhamento com o nutricionista, né? Essa avaliação cardiológica é de extrema importância. Eu, particularmente, na avaliação pneumológica, com o pneumologista, eu avalio a necessidade do paciente buscar essa avaliação ou não. O paciente que já teve COVID, que hoje tem acontecido com muita frequência, rotineiramente eu encaminho ao pneumologista. Agora, aquele paciente que não é tabagista, aquele paciente que não tem uma circunferência cervical muito aumentada, aquele paciente que consegue fazer uma atividade física, não tem aquela gordura abdominal tão exuberante, esses pacientes eu não tenho encaminhado ao pneumologista. Eu encaminho diretamente ao fisioterapeuta, o fisioterapeuta faz uma avaliação. Óbvio, dependendo da necessidade, esse paciente é encaminhado, sim, para avaliação do pneumologista. Mas a gente tem tentado avaliar caso a caso, sabe? A gente tem tentado enxugar esse pré-operatório, porque, de uma certa forma, ele é muito desgastante ao paciente. É difícil, né? São muitas consultas, muitas idas e vindas, que torna isso aí até assim, muitos falam, isso aqui a maior dificuldade da cirurgia é fazer o pré-operatório, né? Então, a gente tem tentado selecionar os pacientes que realmente precisam dessa avaliação e os que não precisam. Aqui em Goiânia, alguns planos de saúde têm exigido um laudo do pneumologista, né? Então, obviamente, quem tem esse plano, rotineiramente, é a consulta do pneumologista. Aqueles planos que não exigem isso, ou paciente privado, nós avaliamos caso a caso para que realmente nós possamos ou encaminhá-lo ou não. Perfeito. Aqui em São Paulo, acho que a realidade é bem semelhante mesmo. A gente não tem uma indicação de rotina, né? Acho que é uma avaliação caso a caso, mas realmente alguns planos aqui acaba sendo uma exigência. Outra coisa que acho que até a gente vai entrar até para falar um pouquinho depois, mas é uma perguntinha que eu faço geralmente no consultório, se ronca muito, se a esposa ou o marido reclama muito que está roncando. Se está roncando, talvez tenha uma apneia aí, a gente vai pedir uma avaliação do pneumologista e, consequentemente, do fisioterapeuta. Outra questão importantíssima também, esse ronco que muitas vezes traz até um certo desconforto ali entre o paciente, a paciente e o companheiro. Tem gente que dorme até em quarto separado, né, por causa desse ronco aí, por causa dessa apneia. Vinícius, Felipe, por favor. É uma sirene. Né? Uma sirene tem alguma coisa errada. Se tem barulho, pode investigar que tem coisa errada aí por trás. Perfeito, é isso aí. Para quem está do outro lado, segue a dica do Vinícius. Vinícius, vamos começar. Eu queria entender um pouquinho, eu te perguntei antigamente, algumas perguntas atrás, o que a obesidade acometia o sistema cardiorrespiratório. Mas como que a COVID, que é a doença da moda, né, digamos assim, se assim podemos dizer, como que ela acomete o pulmão? A gente ouve muito falar de acometimento de 25, 50. O que traz isso para os nossos pacientes, ou tanto que tem obesidade, quanto que não tem obesidade? Bom, Felipe, o que acontece? O pulmão, com esse acometimento, ele vai ter uma restrição na troca gasosa, né, do oxigênio e o gás carbônico. Quanto maior esse acometimento, maior vai ser a barreira do pulmão com o ar.
E aí, o que acontece? O ar chega, mas ele não vai receber, o paciente não recebe oxigênio, ele também não consegue eliminar todo o gás carbônico. E com isso, a respiração dele vai ficando mais ofegante, né? A oxigenação dele vai caindo e vai dando um desconforto para ele, né? Ele começa a ter uma falta de ar, como se ele tivesse feito um exercício extremamente cansativo. Só que, na verdade, ele não fez nada. E aí, a evolução natural da doença ela vai aumentando, hoje 25, daqui um dia, 2, chegou a 50, o paciente já tem que usar um oxigênio, chega um momento que só o oxigênio não é suficiente, aí ele entra com a famosa VNI, né? No caso, é uma máscara que joga um ar comprimido para o paciente, junto com o oxigênio, porque esse ar comprimido vai forçar o oxigênio para dentro do pulmão. E aí, a COVID vai restringindo cada vez mais essa troca, e aí pode chegar o caso do paciente ter que ser entubado por conta dessa dificuldade, que são os casos mais graves. Mas quanto mais precoce for a procura do paciente pelo serviço de saúde, quanto antes ele sentir os sintomas, já entrar em contato com o médico para fazer uma avaliação, melhor vai ser esse tratamento. E aí ele tendo esse acesso, principalmente a esse aparelho de VNI, ele pode tanto diminuir o cansaço para essa respiração, quanto ele pode parar por aí e nem evoluir para o caso de ir para uma intubação. Perfeito. Vinícius, entrando um pouquinho naquele assunto que a gente falou sobre a apneia, a apneia tem uma relação direta associada à doença da apneia, né? Uma doença que ela é associada diretamente à obesidade, ou pacientes que não são obesos também podem ter apneia. O que é a apneia, né? A gente podia até, para quem está do outro lado aí, saber um pouquinho melhor. E se todo paciente que é obeso tem, se só está relacionado à obesidade. Fala para a gente um pouquinho, por favor. Então, a apneia é uma pausa da respiração, que o paciente às vezes vai entender isso como um engasgo enquanto ele está dormindo, ou ele tem a sensação de afogamento, ou a sensação que ele tenta correr, não sai do lugar, isso durante o sono. Então, são essas pausas respiratórias que vão acontecendo porque tem um fechamento da garganta, onde tem a passagem de ar. Com a obesidade, o acúmulo de gordura ali na região do pescoço diminui a passagem de ar e a língua do paciente também vai aumentar de tamanho por conta da gordura. E aí ela vai bloquear. No caso do obeso, praticamente assim, a maior parte tem a apneia. Ou ela é mais leve, ou ela é mais moderada, ou ela é bem acentuada. Mas eles têm também, no caso, uma diminuição da oxigenação enquanto eles estão dormindo, e às vezes eles nem têm tanta apneia. Igual a questão do ronco, se o paciente ronca é porque tem quase fechamento da garganta. Por isso que o ronco é uma sirene, é um indicativo de que tem algum problema. E aí, isso também pode acontecer no paciente magro, porque ele pode ter já a garganta mais estreita, a parte óssea dele, queixo, mandíbula, já pode ser também bem pequena, o que faz diminuir esse espaço. Para você ter uma ideia, um estudo grande que foi feito na cidade de São Paulo mostra que, na população geral, em torno de 32,8% da população tem apneia. É muita gente. Ou seja, 1 em cada 3 pessoas vai ter apneia. Passando isso para o obeso, isso vai complicar ainda mais. Quanto mais peso, maior a chance. Então, a maioria do obeso tem sim apneia. Desculpa, eu estava no mudo. Perfeito, Vinícius. Primeiro, eu queria dar boas-vindas ao Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho eu tenho uma perguntinha para você, só para não perder esse gancho da apneia. Queria saber do Leonardo o seguinte. Leonardo, pacientes que têm problemas de apneia ou qualquer outro comprometimento pulmonar, ele é um fator restritivo para a realização da cirurgia bariátrica? Ou a gente pode e deve operar esses pacientes? Por favor. Na verdade, a
a apneia, né, ou qualquer outro comprometimento pulmonar, que seja uma dispneia, os pequenos esforços, uma restrição respiratória, isso é extremamente comum no paciente obeso, né? É quase assim, não vou dizer 100%, mas é próximo disso. Em graus variáveis, em graus de gravidade, obviamente, uns mais simples, outros mais graves, mas isso é muito comum. Aliás, isso é até um dos motivos da indicação da cirurgia, porque a melhora com a perda de peso, a melhora com a cirurgia, ela é, assim, é muito alta, né? Então, de fato, a gente tem que saber avaliar esse paciente no pré-operatório, porque, obviamente, quando é um comprometimento, uma doença pulmonar realmente muito acentuada, esse paciente precisa de uma preparação melhor, ele precisa de um cuidado maior no pré-operatório, para que ele possa chegar à cirurgia com maior segurança. Mas, definitivamente, uma apneia não é contraindicação para a cirurgia, pelo contrário, né? É uma indicação que nós possamos fazer. Isso é uma dúvida de muitas pessoas. Eu tenho apneia, não posso operar. Porque, infelizmente, surgem alguns mitos aí na internet, nas redes sociais, que falam isso. Então, de fato, a apneia do sono é um indicativo de cirurgia, obviamente, desde que esse paciente esteja bem preparado para isso, para suportar tanto tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Perfeito. Marcelo, antes da gente entrar em questão de cirurgia, bariátrica, as coisas, eu queria que você pudesse falar para a gente um pouquinho. Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. A gente ouve muito falar que a obesidade é um dos maiores fatores de risco para o Covid-19. E muito paciente me pergunta, mas doutor, por que a obesidade é o fator de risco? Por que, Marcelo? Olá, Felipe, Leonardo, Vinícius, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. Me sinto muito honrado em participar com vocês dessa atividade de extensão, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, né, levar essa informação aí a toda a população. Realmente, Felipe, tem se enfrentado nessa pandemia muitos desafios, né? Nós tivemos desafios diferentes na primeira chamada onda, né? Não sei se nós tivemos duas ondas, porque na verdade a doença não parou, né? Ela é a mesma de lá para cá, desde o ano passado, mas o perfil dos pacientes realmente, esse perfil mudou. Então, o perfil do paciente mais idoso, de muitas comorbidades, ele mudou para um perfil de um doente muito inflamado. E aí vem a resposta para a sua pergunta. A obesidade é uma doença inflamatória, existe um estado de hiperinflamação desses pacientes, e um dos grandes caminhos do agravamento dos pacientes com Covid, né, são dois grandes problemas. Os problemas relacionados às alterações dos vasos, né, que seriam as tromboses, e os problemas relacionados à hiperinflamação, que acontece principalmente nos pulmões, mas não só no pulmão, acontece também no fígado, no cérebro, no coração, no rim. Então, esse paciente obeso ele já está previamente inflamado e ele sofre um gatilho do vírus nesse estado de hiperinflamação. Então, a partir daí, uma luta muito grande para poder parar a inflamação. Por isso que eles pioram, Felipe, ali depois do 10º dia, né? Diferente da primeira onda, ou da primeira cepa, ou dos primeiros casos, onde os pacientes pioravam no 7º, 8º, agora estão piorando um pouquinho mais para frente. E é justamente esse estado de hiperinflamação que esses pacientes ficam. E me diz uma coisa, Marcelo, esse paciente que é portador de obesidade, que teve Covid, ele tem que fazer um acompanhamento pós a doença, no que diz respeito à capacidade cardiorrespiratória, à capacidade pulmonar desse paciente, ou não? Ele teve a doença, curou a doença, ponto final, não precisa fazer mais nada. Então, são dois grupos de pacientes, né? Aquele paciente que é atendido no consultório, no ambulatório, que teve uma doença basicamente viral da primeira fase,
e que evoluiu sem desencadear esse estado de hiperinflamação. Se o paciente ficou bem, ele segue a vida dele, não há muita necessidade de um acompanhamento rigoroso, porque ele também não teve um quadro maior, a não ser que ele tenha, Felipe, histórias prévias de trombofilia, de trombose. Esse paciente merece, independente da gravidade, ter um acompanhamento mais próximo, né? Agora, o paciente que precisou internar, ele necessariamente tem que ter um acompanhamento logo após a saída do hospital, com uma semana, 10 dias, ele tem que ter o retorno com o seu médico assistente. Se ele for internado numa instituição onde não tem esse acompanhamento logo após a alta, que ele procure o médico que o acompanha para que ele possa fazer esse acompanhamento. E o que eu tenho feito também, discutido com os outros colegas pneumologistas, é esse acompanhamento até pelo menos 60 dias após a internação. E aí sim, para poder dar alta para ele, se ele ficou bem, e aí é feita uma avaliação funcional, como você perguntou, né? Feita uma prova de função pulmonar, uma avaliação da capacidade de fusão, para ver se ele ainda precisa ou não de tratar a inflamação que ficou no pulmão. Eles desenvolvem pneumonias inflamatórias, né? E talvez essas pneumonias tenham que ser tratadas para que ele não fique com uma sequela como uma fibrose pulmonar, por exemplo, que pode atrapalhar muito a vida desses pacientes, né? Só voltando um pouquinho na questão da obesidade durante a internação, né? Uma das estratégias de ventilação durante a internação é a ventilação em prona, ou seja, o paciente ficar deitado de bruços, né? Isso ficou bem provado que nessa posição de bruços ou de prona, ele tem uma melhor relação ventilação-perfusão. Por isso que eles melhoram muito quando ficam pronados, né? E essa, às vezes, é uma dificuldade do obeso. Então, além dele ter uma doença mais grave porque está hiperinflamado, a gente perde também uma estratégia de ventilar, de fazer essa ventilação em posição de pronação. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. Não é para assustar as pessoas que são obesas, mas para que crie um alerta, para que elas mantenham um cuidado, né? Use a máscara. A pandemia não acabou. O fato de não ter isolamento social não quer dizer que ela acabou, que isso fica na cabeça das pessoas, né? Ninguém mais está ficando em casa, né? Então é porque acabou. Então pode fazer Dia das Mães aí, domingo agora, pode reunir com as pessoas. Não pode reunir, cada um na sua casa, né? Nós estamos ainda no meio dessa pandemia, dessa guerra. Perfeito, Marcelo, obrigado Felipe, pelo esclarecimento. Oi, por favor, Leonardo. Deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitar um gancho aqui, fazer uma pergunta para o Marcelo também. Você me desculpa estar interrompendo aí. Fique à vontade, é aberto a todos aqui. Marcelo, o paciente que já teve o Covid e deseja fazer a cirurgia, como é que ele deve proceder? Existe alguma regra para isso? Tem que ser avaliado caso a caso? Depende da gravidade do Covid que ele teve, como você disse? Ou assim, se foi um Covid assintomático, sintomas leves, ele precisa fazer alguma coisa em especial para que seja submetido ao tratamento cirúrgico? Essa pergunta é boa, né? Ela chega todo dia, né, para as pessoas porque acaba que a pessoa adoece, né, é um drama, e ela quer voltar às suas atividades, e tem que voltar, né? Isso é natural. Se essa pessoa ficou grave e fez hipoxemia e ficou na UTI, então, muito provavelmente, ela teve as alterações de microtrombose que são dificilmente diagnosticadas, mas que os estudos de anatomia patológica demonstraram que existe nesses pacientes mais graves. Aí, Leonardo, eu tenho feito uma orientação de 90 dias, né, pós o início da doença, em uso de anticoagulação ou profilática ou terapêutica, dependendo se foi comprovado ou não na doença, mas eu tenho orientado para que ele fique 90 dias e aí fazer esse acompanhamento que eu falei com vocês
com um trabalho primoroso da fisioterapia nesses pacientes, que é fundamental, tanto durante a internação quanto pós-alta, né? Tem que ter um time multidisciplinar para acompanhá-lo. Se ele não teve uma internação grave, se ele internou no apartamento, 60 dias, Leonardo. Prova de função pulmonar normal, sem nenhum fenômeno tromboembólico comprovado, em 60 dias eu tenho liberado para que ele faça suas outras alterações, suas atividades e até para algum tipo de procedimento cirúrgico. Mas o que ficou grave, pelo menos 90 dias após. O que não ficou vai depender se ele tem ou não fator predisponente, principalmente pela questão das trombofilias, né? Se ele tem algum histórico de trombose ou não, para que ele possa se submeter, né? Só voltando a uma questão do que você falou lá atrás, só porque eu me lembrei agora, quando você falou do paciente com apneia do sono e ser uma contraindicação para fazer uma cirurgia bariátrica, na verdade eu brinco assim, é força de expressão, mas eu digo para eles, quando eu prescrevo o CPAP para eles, que eles têm que usar, e eles falam, doutor, mas não tem um tratamento cirúrgico? Eu falei, tem, uma cirurgia bariátrica para curar sua obesidade, aí você melhora a apneia. Então, em algumas situações, o tratamento cirúrgico para corrigir a apneia é a cirurgia bariátrica, né? Então, não é o fato dele ter apneia aí e estar em avaliação para a cirurgia, porque a gente precisa tratar a apneia, entregar ele para vocês fazerem a cirurgia, e aí, eventualmente, depois da cirurgia, ele melhora da apneia. Desculpa eu ter misturado os assuntos aí para não esquecer depois. Aí. Imagina, eu vou até aproveitar o gatilho da apneia para conversar um pouquinho com o Vinícius. Vinícius, a gente sabe que alguns pacientes desconfiam que tem apneia, mas muitas vezes nunca procuraram um profissional de saúde para investigar essa apneia. Sempre tem aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes com o Leonardo, tem aquela queixa, meu marido ronca demais, minha esposa ronca demais. Vamos supor que a gente fez esse diagnóstico de apneia para esse paciente. Tem uma rotina pré-operatória? Como que você trabalha com esse paciente, Vinícius, no pré-operatório em relação a exercícios e recomendações para o pós-operatório aí da apneia, na cirurgia bariátrica? Então, Felipe, dentro da avaliação com o fisioterapeuta, dentro dos testes, dos exames que nós vamos fazer em consultório para ver força da musculatura respiratória, resistência dessa musculatura, para você trabalhar dele, ganhar essa força, resistência e ganhar movimento de tórax, né? Ganhar aquele espaço maior que ele precisa. Esse tratamento da apneia vai ser não só para a apneia, porque o tratamento de apneia, você ganha também o tratamento do pulmão. Você vai expandir o pulmão enquanto trata a apneia. Então, o paciente vai ter um sono melhor, ele vai ter um sono de qualidade, ele vai descansar durante o sono, a oxigenação do paciente melhora, e essa oxigenação melhorando, o cérebro melhora, então ele até fica melhor para a resposta de cicatrização ali no pós-cirúrgico. Então, o tratamento já começa, né, como eu falei antes. O quanto antes ele conseguir passar com o fisioterapeuta, melhor, porque ele conseguindo, por exemplo, usar o BIPAP ou o CEPAP pré-operatório de 30 dias, ele vai chegar com uma condição pulmonar muito boa para a cirurgia. E aí, associado o exercício respiratório e também esse tratamento aí com o CEPAP ou o BIPAP. Perfeito. Leonardo, a gente tem a oportunidade hoje de ter tanto o cirurgião quanto o pneumologista e o fisioterapeuta aqui. Eu queria agora direcionar uma pergunta para o Leonardo, depois para o Marcelo. Leonardo, a perda de peso e o tratamento cirúrgico da obesidade, ou indiferente disso, algum tratamento para perder peso, qual que é a sua percepção no consultório? Tem melhora do quadro dos problemas pulmonares que aquele paciente tinha antes da cirurgia? E depois que você respondesse, eu queria que o Marcelo, aí, com uma visão do pneumologista, qual a impressão dele? Se essa cirurgia leva a melhora de apneia e de outros problemas pulmonares que ele pode ter? Olha, Felipe, a impressão, e é quase uma certeza, de que a melhora com a perda de peso ela é acentuada, né, na grande maioria das vezes. Claro que no consultório, no pós-operatório,
seja um pós-operatório de 1 mês ou 3 meses, ou um pré-operatório mais tardio, nós não... geralmente nós não fazemos uma avaliação, até nós não encaminhamos novamente esse paciente ao pneumologista para que se faça uma avaliação realmente da sua função pulmonar, e se realmente houve uma melhora ou interrupção da sua apneia. Mas o que a gente observa é os próprios comentários, né? Que o paciente consegue fazer suas atividades sem ter um cansaço, que é um paciente que dorme melhor, que acorda descansado, é um paciente que quando está na recepção, que antes qualquer coisinha estava cochilando, agora ele está esperto, ele está desperto, ele está mais atento nas suas atividades. Então, obviamente, isso está ligado a uma melhora metabólica, a uma melhora do padrão respiratório. Agora, nós, pelo menos aqui no meu consultório, eu não tenho assim, a comprovação através de exames ou através de pareceres para ver se houve essa melhora ou não. Mas, clinicamente, é notório a melhora desses pacientes com a perda de peso, sendo com ou sem a cirurgia. Marcelo, sua opinião na visão do pneumologista? A redução do peso, ela perpassa, né, as nossas condutas em todas as pneumopatias, né? Então, a não ser em estados extremos de caquexia, dos pacientes enfisematosos, né? Mas os outros pacientes, mesmo o paciente com DPOC que tem obesidade, o asmático com obesidade, o da apneia do sono, que a gente acabou de mencionar agora com mais ênfase, né? Ela é muito importante, né? A obesidade, ela interfere muito na mecânica ventilatória, né? Desde restrição, de avaliação de restrição, até nos estados de hipoventilação. Então, algumas situações de obesidade mórbida, a abertura e fechamento dos alvéolos fica prejudicada, e com isso a troca gasosa é muito reduzida. Então, dessa forma, a redução de peso ela é fundamental. Eu tenho visto alguns pacientes, viu, Leonardo, que depois que fazem a cirurgia, mesmo alguns que já tinham acompanhamento na clínica, e volta, então eu acabo tendo a oportunidade de acompanhá-los depois, e aí com função pulmonar, então a recuperação é muito grande, né? Eu tenho até uma avaliação de um estudo que eu fiz, que foi finalizado agora, uma monografia de conclusão de residência da universidade, da residente de pneumologia. Nós fizemos prova de função no pré-operatório da cirurgia bariátrica do paciente sentado e deitado. Mesmo porque quando vocês vão operar ele, vocês vão operar ele deitado, então não faz sentido eu te mandar uma espirometria sentado. Esse foi o racional de desenvolver o trabalho, né? E aí muda, sabe? Depois que ele deita, existe uma queda de quase 10% da capacidade pulmonar. E são indivíduos saudáveis, eles não são doentes. Tanto que eu excluí nesse estudo quem tinha alteração inicial na capacidade pulmonar. Então, a redução da função pulmonar, ela é dada exclusivamente pela obesidade, não era por doença pulmonar, pelo fato dele ter alguma doença. Então, certamente, esses 10%. E aí, quando ele deita, quando ele dorme, ele vai ter uma piora dessa capacidade. Então, realmente, ele melhora. Na apneia do sono, que existe um desequilíbrio dos hormônios da saciedade, né, que é a leptina e a grelina, que está alterado na obesidade. Então, quando você trata a apneia do sono, você melhora essa relação dos hormônios e o paciente até consegue perder um pouco de peso quando você melhora o estado da apneia do sono. Então, a melhora ela é realmente impressionante. Vinícius, até levando um pouquinho o gancho do que o Marcelo disse para a gente, da anestesia, de o paciente operar deitado, né, e não sentado, apneia do sono e anestesia. Quais os cuidados que a gente precisa ter? Quais são os cuidados que são necessários para esse tipo de paciente? Então, como o Marcelo colocou, o paciente deita e ele já inicia um processo de hipoventilação, somado à anestesia. Então, o pulmão, o corpo todo tem um relaxamento, o pulmão vai se recolher ainda mais, e aí vem o fechamento de uma parte do pulmão,
chamada telectasia. E aí, o que acontece? Quando o paciente faz esse tratamento da apneia, a gente consegue reduzir esse fechamento do pulmão no momento de anestesia. Ele tem, né, com o uso do CPAP ou o uso do BiPAP, faz anestesia, vem o procedimento, né, da intubação, tudo tranquilo. E aí, quando ele sai da anestesia, o pulmão dele já entrou bem. Aí, assim que ele acorda, que ele já tirou o tubo, aí a fisioterapia já inicia o tratamento dentro do centro cirúrgico, né? Já faz o posicionamento desse paciente no leito, elevando a cabeceira. Então, já vai aliviar essa parte do pulmão que ficou mais pressionado durante a cirurgia e já inicia também com a VNI, com o BiPAP. Então, a gente já vai reexpandir esse pulmão, já deixar o paciente numa condição respiratória muito melhor, ele já vai acordar melhor. Quando ele for para o quarto, ele já consegue se movimentar de uma forma mais rápida, mais ágil, e com isso a gente tira ele da cama com mais segurança, ele tem menos medo de respirar profundamente, e aí ele consegue ter uma melhora muito mais rápido, acelera a recuperação, e isso só traz benefícios tanto para o pré, logo após ali imediato dentro da sala de cirurgia, e depois no quarto e seguindo para casa. Perfeito. Felipe, deixa eu só fazer uma complementação. Tem alguns estudos que são meta-análise, que eles pegam vários estudos e vão fazendo avaliação. Então, eles fizeram avaliação de 8 desfechos, que vai desde arritmia no pós-operatório, reintubação, depois que ele foi extubado, alterações de isquemia e dessaturação e tempo de internação. Então, os indivíduos que têm apneia do sono e não estão tratando, eles tiveram maiores índices de complicação no pós-operatório. Então, a presença de apneia do sono no pré-operatório, ela requer sim um tratamento até a data da cirurgia, porque você vai evitar que essa pessoa que tem apneia do sono tenha um excesso de inflamação no pulmão pela hipóxia, e essa hiperinflamação pela hipóxia provocada nos dias anteriores à cirurgia, ela acaba levando a um aumento de risco de complicações. Então, isso que você colocou, então, se a informação para o anestesista que aquele paciente tem ou não tem apneia do sono e qual é o grau, ela é fundamental. Até para isso que o Vinícius falou, ele tem que sair da sala de cirurgia com o CPAP. E essa história de que o CPAP no pós-operatório vai fragilizar a sutura, isso é mito, né? Isso realmente não é verdade, então já foi comprovado, então não tem problema. Usa o CPAP, sai da cirurgia, não deixa que ele fique com hipoxemia depois da cirurgia, na sala de recuperação. E Marcelo, me fala uma coisa, a gente ouve algumas pessoas que concordam que estão erradas e falam assim, o paciente tem apneia, mas ele vai operar e vai perder peso, não precisa usar o CPAP agora, nem o CPAP depois da cirurgia. Acho que se tem a indicação e o pneumo indicou, acho que a gente tem que utilizar. O que eu queria saber é o seguinte, tem um tempo mínimo de tratamento pré-operatório que esse paciente que tem apneia e precisa usar o CPAP, que ele precisa usar antes da cirurgia? 1 semana, 2 semanas, 1 mês? Tem um tempo mínimo? Eu acrescento mais uma coisa, Marcelo, nessa pergunta do Felipe. Qualquer grau de apneia, você tem indicado o CPAP, porque os pacientes, a gente observa que os pacientes com grau mais leve, eles não suportam, eles não toleram a calibração do CPAP. Geralmente, eles falam, eu durmo melhor sem isso aqui. Então, existe alguma regra, assim, que vocês estipulam? Boa. Essa pergunta sua é muito boa, Leonardo. Deixa eu tentar responder primeiro a do Felipe. Felipe, assim, se o problema que a gente quer evitar são as hipoxemias e esse estado hiperinflamatório provocado pela hipoxemia, eu tenho que saber quanto tempo eu reduzo marcadores inflamatórios na hipoxemia. Então,
isso é postulado que em torno de 2 semanas você consegue reduzir esse estado de inflamação. Então, seria o tempo chamado mínimo que eu deveria tratar esse paciente com essa adaptação do CPAP. Mas quem eu vou usar? Se o meu problema é a hipoxemia, se é isso que eu quero evitar no seu tom, aí, Leonardo, se ele tem uma apneia leve ou até moderada sem hipoxemia, isso não vai trazer benefício para ele, para que eu faça o tratamento dele. Eu tenho que deixar isso como alerta para o anestesista. Agora, se ele tem uma apneia grave com hipoxemia, aí ele precisa ser tratado sim, aí ele vai sentir o benefício. E isso é o dia a dia. Não adianta prescrever aparelhos de CPAP para quem tem apneia que não tem uma doença moderada grave, porque ele não vai sentir benefício nenhum. Eu não vou usar isso, não tem benefício nenhum, né? E aí realmente ele não vai usar. Então, se você recebeu um laudo de polissonografia, se o paciente viu um laudo e o pneumologista explicou, olha, essa apneia sua é uma apneia leve, você vai operar, vai fazer sua cirurgia bariátrica, isso aqui vai resolver completamente, vai acabar. E não vai para frente. Olha, não, é uma apneia grave, de satura. Eu preciso tratar. Eu tenho que tratar para que eu possa chegar na cirurgia sem esse estado de hiperinflamação que é tão prejudicial para todo mundo, né? Então, quem eu vou tratar? Quem tem hipoxemia, quem tem apneia grave. Quem tem apneia leve, de jeito nenhum, e o indivíduo moderado, aí eu vou ponderar, ver os prós e os contras. É um indivíduo que tem insuficiência cardíaca, tem fibrilação, não, vamos tratá-lo para ele chegar mais redondo, digamos assim, né, para a cirurgia e que com índice menor de complicações. Leonardo, alguns pacientes eles estão muito preocupados com a gente durante a cirurgia, mas eles esquecem dos cuidados que a gente tem com esse paciente no intra e no pós-operatório imediato da cirurgia. Para quem está do outro lado e está pensando em operar aí, o que a gente se preocupa? Quais são os cuidados que a gente tem com esse paciente, tanto no centro cirúrgico quanto no pós-operatório, pensando na questão pulmonar, pensando em embolia, atelectasia e tudo mais? Olha, Felipe, eu acho que os cuidados, obviamente, têm que ser começados no pré-operatório, né? Como a gente já comentou aqui no início, os pacientes têm ganhado muito peso por conta da pandemia e têm chegado com um ganho ponderal dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, muito alto. Então, eu acho que é fundamental, inicialmente, que esse paciente consiga perder um pouco de peso no pré-operatório. Claro que isso não são para todos, mas eu acho que isso já vai trazer uma melhora da esteatose hepática, uma melhora da função pulmonar, vai nos dar mais conforto na hora da cirurgia. Durante a cirurgia, eu acho que o papel do anestesista é fundamental. Então, aquelas cirurgias onde não existe um relaxamento profundo, aquelas cirurgias onde o uso de opioide é muito intenso por parte do anestesista, esse paciente vai ter uma recuperação pior no pós-operatório imediato e vai sentir mais. Agora, o que a gente aconselha, assim, a gente trabalha muito casado com o anestesista, né? A gente tem muito, assim, em certos momentos, até um embate do ponto de vista, uma discussão do ponto de vista, assim, muito produtiva. Então, a gente procura trabalhar realmente num relaxamento profundo e a gente vê que esse paciente realmente se recupera melhor depois de revertido 100% aí a ação do bloqueador neuromuscular. E a gente quer que esse paciente saia da cama o mais rápido possível, né? A gente quer que esse paciente levante, que caminhe, que melhore a sua circulação. Eu acho que isso é fundamental para que esse paciente tenha o menor índice de complicações. Porque eu acho que tanto o Marcelo quanto o Vinícius deve saber muito bem disso, que aqueles pacientes que vão para a sala de recuperação, ainda com efeito de bloqueador neuromuscular, eles têm um efeito maior de quadros pneumônicos. Tem muitos que evoluem com pneumonia, que de fato, às vezes, é subdiagnosticada. Mas, para um obeso, isso pode trazer grandes consequências. Então, acho que o principal aí é esse paciente sair da cama o mais rápido possível, claro, dentro da possibilidade, se movimentar e usar essas medidas de suporte, né, que são as meias antitrombo, no caso de usar uma VNI no pós-operatório, um CPAP, dependendo da necessidade. Enfim, esses cuidados eu acho que são fundamentais
para que esse paciente possa evoluir de uma forma muito tranquila. Porque hoje os pacientes estão indo embora 24 horas depois para casa, a grande maioria deles. Então, assim, a cirurgia é menos invasiva, a cirurgia é mais rápida, a anestesia ela tá mais concisa aí com a equipe cirúrgica, e esse paciente tem se beneficiado muito disso. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta aqui de uma internauta, a Carla Brito. Mito ou verdade? Que depois da cirurgia bariátrica, por algum motivo, o paciente pode desenvolver alguma doença pulmonar? Olha, acho que isso é mito. É mito, não tem uma relação direta com isso. Eu acho que muito pelo contrário, né? A gente já provou hoje que a Não, cirurgia vai trazer benefícios, né? tudo que a gente falou aqui não tem uma relação direta, não, tem uma relação inversa, na verdade. Com certeza. Não, esses mitos se favor, espalham na internet, eu não sei por quê, porque isso me é perguntado assim, rotineiramente, então eu não sei de onde vem isso. Eu gosto de perguntar exatamente porque algumas vezes esses mitos tomam proporções maiores do que eles deveriam tomar, né? Então, acho que é importante a gente ter essa opinião. Leonardo, a gente está meio que chegando no final aqui, eu queria saber de você, assim, qual a dica para pacientes com obesidade e dificuldade respiratória neste momento? Tem alguma dica que você dá, alguma recomendação? Por favor, como que nós podemos caminhar agora? Olha, bom, acho que foi o que nós falamos aqui, conversamos aqui praticamente durante esse tempo todo, né? Se o paciente é obeso e tem problemas aí respiratórios, como o Marcelo próprio disse, o tratamento é perder peso, né? E a forma de perder peso é o que eu falo sempre em meu consultório. Todos são tratamentos, ou com dietas, ou com medicações, ou com balão, ou com cirurgia, são tratamentos e que tem que ser avaliado caso a caso, o que vai se adaptar a cada pessoa. Né? Mas então, assim, as pessoas que ganharam peso, estão com problemas respiratórios, como eu disse, é um momento de muita ansiedade, isso também tem feito até, muitas vezes, as pessoas simularem um problema respiratório pela ansiedade. As pessoas chegam direto, eu acho que estou com Covid, eu acho que eu estou com algum problema pulmonar e chegam cansadas, na hora que elas ficam sabendo que não tem nada, pronto, acabou o problema, o tratamento foi só um diagnóstico negativo. Então, assim, é um momento difícil, é um momento que muitas coisas se falam na internet, muitas informações trocadas, todo mundo virou médico nesse momento, né? Todo mundo dá um palpite, então isso é muito ruim. Mas, sem sombra de dúvida, a perda de peso é fundamental para que essa pessoa busque mais saúde, busque mais qualidade de vida, busque mais bem-estar pessoal. Eu acho que essa seria a resposta para isso. A forma de isso aí tem que ser avaliado, né? Eu, como cirurgião, e trabalho com as pessoas que geralmente têm indicação de cirurgia, puxando ali para o nosso lado, realmente a cirurgia tem feito um trabalho assim, muito bom para esses pacientes, eu acho que tem beneficiado a vida de muitas pessoas. Perfeito, Leonardo. Marcelo, você pode dar para a gente algumas dicas para esse momento, para a gente ter um pulmão saudável, diremos assim? O que você recomenda aí para a gente tentar que a nossa saúde pulmonar ela tente ser o menos afetado possível? A melhor coisa para ter uma saúde pulmonar é uma atividade física ao ar livre, né? Que está difícil das pessoas fazerem, né? Então, tem muito receio de sair, de praticar. Então, isso foi um balanço aí que tivemos que fazer com os nossos pacientes, os pneumopatas, né? Que necessitam de fazer reabilitação, não puderam ir às clínicas. Então, isso foi uma dificuldade muito grande. Então, a dica é que eles possam continuar se exercitando, né? E na medida que ele puder ir fazer uma caminhada e manter sempre em atividade. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? Eu queria aproveitar um pouco que você perguntou para o Leonardo e enfatizar a situação dos distúrbios do sono com a obesidade, né? A apneia do sono dificulta muito para que as pessoas percam peso.
por conta daquele balanço dos hormônios da saciedade. Então, investigar nesse momento que está se avaliando a obesidade e as suas comorbidades, investigar a apneia do sono e tratar a apneia do sono pode ser o primeiro passo para perder peso, independente se com cirurgia ou não. Então, é muito importante que as pessoas possam fazer essa relação. Se elas vão dormir bem, elas vão acordar com mais disposição, vão conseguir fazer uma atividade física e vão ter um balanço melhor na sua alimentação. Eu já tive algumas experiências muito interessantes no consultório de pacientes que pararam de usar o CPAP e falaram exatamente isso, Felipe. Esse aparelho está estragado, não funciona mais. Mas é porque acabou a apneia. É porque ele perdeu o peso, ele fez atividade, ele conseguiu voltar. Então, assim, talvez uma das mensagens para ficar seria essa, em relação à questão do sono e à obesidade, né? E em relação à questão da pandemia propriamente dita, Felipe, daquilo que foi a sua primeira pergunta no início da nossa conversa aqui, isso não é mito, é realidade, que os obesos realmente têm uma doença que fica mais grave em algumas situações e que eles estejam muito atentos às medidas de distanciamento e do uso de máscaras, porque eles têm uma propensão a terem uma doença mais grave, né? Então fica aí um alerta para que mantenha realmente os cuidados de contaminação contra o coronavírus. Perfeito. Vinícius, e também aqui para a gente, antes de chegar nas nossas considerações finais, você tem alguma dica de exercício respiratório que pode ajudar as pessoas que estão em casa nesse momento para ter uma melhor capacidade pulmonar, que possam trazer benefícios para elas? Bom, Felipe, como o Marcelo colocou, o paciente deixou de fazer caminhada, deixou de fazer o exercício que ele fazia anteriormente. E uma questão interessante, no primeiro momento da pandemia, né, chamado primeira onda, eu vi muita gente que era sedentário começar a fazer exercício. Né? Assim, foi um estímulo grande para todo mundo, porque todo mundo viu a importância. Falou, vamos fazer o exercício, vamos fazer. Só que agora, nesse segundo momento, a maioria das pessoas agora meio que entregou os pontos. Né? Fala, eu tentei, eu fiz, agora já não consigo mais, desanimei. E aí veio assim, um ganho de peso maior agora do que no primeiro momento, né, na primeira onda. Então, eu vi que a maioria das pessoas então agora ficou muito mais parada. Então, um exercício básico seria uma respiração profunda, uma respiração que é chamada de diafragmática, né, que ativa muito a base do pulmão, que é onde precisa de mais ar, que ela fica mais comprometida, mais apertada ali, né, dentro daquele acúmulo todo ali de gordura. Então, o exercício seria, né, colocando a mão no umbigo, respirar fundo, tentar empurrar o umbigo ali para frente, soltar o ar, colocar o umbigo para dentro. Né, fazendo essa ativação para tirar essa respiração, esse esforço aqui de cima, do pescoço. Então, esse seria o primeiro exercício. Um segundo exercício, que é uma outra questão que eu observei muito, postural. As pessoas até no home office ficaram muito mais apoiadas, né, apertando mais aqui o pulmão, então a respiração ficou muito mais curta, né? A pessoa ficou mais enrolada aqui para frente. Então a gente poderia usar essa mesma respiração diafragmática, ou não preocupando com ela no primeiro momento, fazer uma respiração profunda, uma respiração bem prolongada, que vai ajudar a expandir o tórax, melhorar a postura, que seria puxar o ar o máximo possível, levando os braços aqui para o alto, atrás do pescoço, que a gente conseguiu fazer o movimento inteiro do tórax, e volta soltando esse ar. Dois benefícios: melhora a quantidade de ar, o movimento do tórax,
e também ajuda até na questão que foi bem falada aqui, de ansiedade. Vai trabalhando essa respiração, a ansiedade vai diminuindo. A pessoa que às vezes ficou ali mais nervosa, vai respirando, a respiração diminui o ritmo, e aí ela consegue, no final de 5, 10 respirações, ela consegue já voltar mais um momento assim de calmaria, e aí que seja durante o trabalho, durante o dia, durante o exercício mesmo, então ela consegue trabalhar muito melhor essa respiração, tem bastante satisfação na respiração, porque vai encher bastante, vai esvaziar. Então o pulmão vai trabalhar no máximo de movimento, e com isso ela aproveita muito mais, faz um exercício bom e melhora também essa ansiedade. Perfeito, Vinícius. Pessoal, nós estamos chegando aos nossos momentos finais. Vou abrir um pouquinho para cada um fazer suas considerações. Leonardo, por favor. Tá no mudo, Leonardo. Desculpa. Eu agradeço o convite, né, de estar participando aqui com vocês. Agradeço aí o Marcelo, Vinícius também, né, por estar aqui conosco. O assunto é muito interessante. Eu acho que foi o primeiro Body Live falando sobre isso. Não estou bem certo, mas acredito que sim. E é um assunto do momento, né? Nós estamos aí como se diz, no olho do furacão, as pessoas preocupadas, as pessoas preocupadas com o pulmão, preocupadas com o aparelho respiratório. E eu acho que isso aqui, quanto mais pessoas assistirem isso aqui, vai ser bom, né? Vai ser bom para aprendizado, para orientação e cortar um pouco esses mitos aí que se espalham pelas redes aí, sabe-se lá de onde saem. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado. E assim, tomar cuidado, né? Vamos tomar cuidado para que a gente possa sair dessa aí com saúde, que eu acho que é o mais importante. Abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Marcelo, por favor. Eu fico muito honrado com o convite. Eu achei que nós tivemos aí 60 minutos aí de muita informação, né? Isso é importante. E importante também que nós possamos reconhecer o momento que estamos, né? De grande dificuldade para muitas e muitas famílias, né? O Brasil tem um dos piores indicadores do tratamento da Covid, né? Nosso número de mortes realmente ele é muito alto. Não podemos perder isso de vista, né? Precisamos estar junto das famílias que perderam as suas pessoas, né, durante essa pandemia. E é um momento de grande necessidade de solidariedade, de atenção à ciência, e de muito aprendizado para todos nós, em todas as esferas, né? Tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista pessoal e humano também, no meio de tanta dureza, né? Talvez essa seja a palavra mais que caiba mais nesse momento, né? E vamos seguir adiante com a nossa missão de poder ajudar as pessoas. Perfeito. Vinícius, por favor, suas considerações finais. Agradeço pelo excelente bate-papo que a sociedade me proporcionou nessa noite. Foi muito bom poder trocar uma ideia aqui com esses colegas e falar que nesse tempo de pandemia, a telemedicina teve um papel muito importante, porque as pessoas, no caso da pessoa que está com Covid, né, ela fica muito mais restrita, e aí ela deixa de fazer todo o seu dia a dia. Então, além da consulta com médico, psicólogo, a gente também tem consulta com fisioterapeuta, que pode ser feita assim também, e aí tem orientações, né, tem um acompanhamento com os exercícios, né, assim, tem a observação como o paciente está fazendo, então ele tem mais uma fonte de informação que vai trazer para ele esse benefício já que ele está. Por exemplo, às vezes fica dentro de casa, num dos quartos, enquanto o restante da família ocupa o restante da casa e não está com a doença. E isso não é impedimento para ele fazer um exercício, para ele fazer esse trabalho respiratório, para aliviar esse incômodo, e com isso ele consegue passar melhor nesse momento.
E no caso da cirurgia bariátrica também, né, o paciente tem feito a opção de fazer essa teleconsulta. No primeiro momento ele faz a avaliação inicial, o acompanhamento é feito online, e aí ele retorna para uma reavaliação presencial. E com isso a gente consegue também dar andamento, não só no processo da cirurgia, mas também botar esse paciente com a melhor condição possível. Perfeito. Mais uma vez, em nome da sociedade, queria agradecer o Vinícius, o Leonardo, o Marcelo. Foi uma noite, acho que bem prazerosa, de um bate-papo bem agradável aí, que acho que a gente conseguiu enfatizar muita coisa e tirar algumas dúvidas da população em geral. Acho que a sociedade tem sempre a meta de lembrar e reforçar que é possível buscar soluções práticas para ajudar as pessoas a alcançar e manter um peso saudável, mas sempre atrás de ajuda especializada. Lembrar que no site da nossa sociedade, no sbcbm.org.br, você encontra todos os profissionais capacitados e filiados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica para te ajudar a mudar o seu destino e mudar a sua vida. Viva mais, viva melhor. Queria agradecer mais uma vez a todos e lembrar quem está do outro lado aí da tela que na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, teremos mais um Body Life. Até semana que vem.